Aí para gravar. Ok. Se alguém puder mandar mensagem para a Graça aí, só para falar que acho que ela estava com um problema de conexão, mas eu já autorizei ela a entrar. O Valdinei também está entrando. Então vamos começar. Pessoal, então, seguindo aí o nosso estudo, a gente está fazendo então esse estudo expositivo aí, né? Em cima de Efésios 2. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios 2, por favor. Efésios 2, a gente vai ler do 1 ao 10. A gente está aí nesses 3 primeiros versículos de Efésios 2. Então, a ideia é que a gente passe e a gente entre um pouquinho no restante hoje. Diz o seguinte, Efésios 2, versículo 1. Tem alguém com o microfone aberto, galera? Se você puder, por favor, fechar. Porque assim, eu estou me ouvindo. E eu não consigo saber quem é. Então, vamos lá. Efésios 2 diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, por todas as coisas que nós fizemos, por todas as coisas que o Senhor nos auxiliou, por todos os caminhos que o Senhor nos guiou. Meu Pai, nós queremos dedicar esses próximos minutos ao Senhor. Queremos dedicar a nossa sexta-feira de noite ao estudo da Tua Palavra, à comunhão entre os membros do corpo, ainda que de maneira distante e virtual. Estamos em comunhão, estamos reunidos em Teu nome para adorar a Tua presença. Meu Pai, pedimos que uma vez que nós não sabemos de nada, que o Senhor nos ensine todas as coisas. Uma vez que nós não temos nada, que o Senhor nos dê aquilo que nós necessitamos. E uma vez que nós não somos nada, que o Senhor nos faça conforme a Tua vontade. Pedimos nessa noite que que o Teu Santo Espírito mais uma vez nos converta. Converta o meu coração, converta o coração dos meus irmãos, que possamos, meu Pai, ser como obreiros aprovados diante do Senhor, que possamos manejar bem a Tua palavra, que possamos expressar o fruto do Espírito, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, nos purifique nessa noite e gere em nós mudança. Meu Pai, que não fique apenas na teoria, não fique apenas no conhecimento, na curiosidade, mas que isso se externe, que isso se transforme em ética cristã, na nossa maneira de viver no nosso trabalho, de viver no nosso dia a dia, em sociedade, que possamos, Senhor Jesus, revelar o Senhor para as pessoas que ainda não te conhecem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só ver se tem alguém aqui para entrar. Não tem ninguém para entrar. Então, a gente tem falado aí sobre essa situação, sempre lembrando Efésios 2, do 1 ao 10. A grande questão aqui de Efésios, na minha opinião, desse de Efésios 2, é que Paulo ele vai fazer um contraste entre aquilo que nós éramos antes de nos convertermos, o que nós éramos antes de nos convertermos e o que nós nos tornamos agora em Cristo. Antes
no início do versículo do capítulo 2, nós éramos pecadores, nós estávamos mortos, nós vivíamos em desobediência e agora nós estamos ressurretos e assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, a grande questão de Efésios 2 é justamente esse contraste. Logo no início de Efésios 2, Paulo ele vai fazer uma espécie de biografia da história do homem através da ressurreição. Isso tudo nós já falamos. Seguindo. Então, as duas ideias predominantes aí dessa porção é: antes nós estávamos mortos e agora nós temos vida nele. Então, Paulo ele vai fazer esse contraste claro aí. Nós saímos de uma condição de mortos em nossos pecados e transgressões, destinados à ira de Deus. Isso é muito importante. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ira do Senhor. Uma coisa que a gente não entende e é uma coisa que é fundamental na minha maneira de ver é a nossa expectativa pela ira de Deus faz parte e é uma dimensão do nosso amor por Ele. E eu sei que às vezes isso pode soar estranho, daqui a pouco eu tento explicar isso melhor. Então, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, destinados à ira de Deus, e nós passamos aí, depois que nós fomos ressuscitados, nós fomos assentados também com Cristo nas regiões celestiais. Então, Paulo vai falar do versículo 1 ao versículo 3, desses 4 efeitos que o pecado causou em todo homem. Todos nós tínhamos essa condição. O que nos diferencia dos demais é que nós nascemos de novo. Então, a primeira consequência do pecado é a morte. Então, o homem está morto, isso é uma natureza. As pessoas que estão fora, as pessoas que ainda não se converteram, elas não estão doentes, elas estão mortas. O Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que é como se o mundo fosse um grande cemitério a céu aberto, cheio de pessoas mortas espiritualmente, ainda que vivas fisicamente. São vários mortos andando sobre a terra. O homem, então, ele está morto quando ele está afastado do Senhor. Toda vez que nós nos afastamos do Espírito de Deus, nós começamos a experimentar dimensões de morte na nossa vida. E às vezes algumas áreas das nossas vidas, elas vão morrendo. É muito comum as pessoas falarem sobre morte de sonhos. É uma coisa romântica. Eu particularmente tenho um pouco de preguiça sobre esse assunto, mas não deixa de ser uma verdade. Quando nós nos afastamos do Senhor, uma vez que o Senhor é a nossa esperança, nós também perdemos esperança. Algumas pessoas têm experimentado morte em áreas específicas da vida e muitas das vezes isso é porque essa pessoa está se afastando do Senhor. Então, um dos efeitos aí do pecado é a morte. O outro efeito é a desobediência. O homem ele anda por conta própria, ele anda em desobediência e em rebeldia aberta contra o Senhor. Não existe a possibilidade de alguém obedecer a Deus por conta própria. É necessário que o Espírito Santo atue na sua vida e na minha vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É necessário que a gente tenha o auxílio e a capacitação do Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida santa, uma vida em obediência ao Senhor. A outra questão, deixa eu ir passando, que eu estou falando e não passando os slides, né? Aí tem todos os slides. Eu vou jogar esses slides lá no grupo da escola, tá? A questão da morte espiritual, a questão das transgressões e dos pecados, o homem e a sua desobediência, o que diz em Efésios 2:2, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Uma outra questão do pecado é a depravação. O homem ele é completamente depravado. A depravação, ela fala de um estado depravado, ela fala de um estado corrompido, ela fala de um estado sem moral, sem honra nenhuma. O homem depravado é aquele homem que ele vive para os seus próprios prazeres. O homem sem Deus, ele vive para a satisfação dos seus próprios prazeres, seja prazeres sociais, seja prazeres financeiros, seja prazeres sensoriais. Isso tudo são prazeres. Algumas pessoas são viciadas em sexo, outras pessoas são viciadas em adrenalina. Isso é uma coisa cada vez mais comum. Outras pessoas são viciadas em pornografia, outras pessoas são viciadas em comida, pessoas que comem de maneira compulsiva. Isso tudo é uma maneira da pessoa satisfazer um desejo próprio. Isso nada mais é do que um reflexo do seu estado depravado. São aquelas pessoas que seguem os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, como diz em Efésios 2,
o versículo 3, a parte B. Então, o homem não convertido, ele vive exclusivamente para satisfazer os seus próprios desejos. Mas o cristão deve ter uma cultura de viver para a glória de Deus e de ter a satisfação no Senhor. E aí nós falamos um pouquinho na semana passada, terminamos a aula, na última aula, falando sobre essa sociedade hedonista. O que é o hedonismo? É aquele estilo de vida onde uma pessoa ela vive para satisfazer seus próprios desejos. Ela vive para a sua própria felicidade, ela vive para o seu próprio prazer. São pessoas, muitas das vezes, que não têm noção do coletivo. Uma pessoa, por exemplo, que não tem noção do corpo de Cristo, que não tem noção do que é igreja, de que não tem noção de como é importante congregar. Essa pessoa, na minha opinião, é uma pessoa hedonista. Ela é uma pessoa individualista. Sempre lembrando, mais uma vez, eu falo isso já há 3 aulas. O conceito de indivíduo não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia são pessoas. É a sua personalidade, não tem problema. Agora, você indivíduo, você núcleo isolado, você não existe. Não existe nenhum homem como Ilha. O que existe são personagens e uma história muito maior. Então, existe essa questão da sociedade hedonista. Nós falamos um pouquinho sobre essa coisa de você viver simplesmente por seus próprios prazeres. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. E aí, Aristóteles, que é o filósofo grego que mais fala sobre felicidade, ele fala isso. A felicidade é a finalidade da natureza humana. Ele vai falar que o homem existe para ser feliz. Agora, olha o que diz o Catecismo de Westminster, que é tão importante que eu já trouxe aqui uma vez para vocês. A primeira pergunta do Catecismo diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? E vem a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Enquanto o pensamento grego, o pensamento ocidental vai dizer que a finalidade do homem é ser feliz, o Espírito Santo e a própria palavra de Deus, ela vai dizer que a finalidade do homem é glorificar o Senhor e desfrutá-lo. O nosso prazer não pode estar em nós mesmos, não pode estar em comida, não pode estar em relacionamentos, não pode estar em amigos, mas o nosso próprio prazer, o nosso prazer deve estar no Senhor. O Senhor é que deve nos guiar. O Senhor é que deve ser a nossa fonte de prazer. E nós falamos um pouquinho sobre isso. E aí, essa parte de agora, o homem está condenado. Olha aí, Efésios 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E olha isso. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Ou, dependendo da sua versão, dignos da ira ou destinados à ira. Antes de você se converter, o seu destino era a ira do Senhor. Então, tem os filhos da ira, são destinados, são aquelas pessoas destinadas a ira. Tá? Os filhos aí não são os filhos de Deus, não é o Júnior, não sou eu, não é o pastor Marcos, mas são aquelas pessoas que ainda não se converteram. E que ira é essa? A ira é a ira de Deus. Abre, por favor, a sua Bíblia lá em Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus, ela é uma coisa assombrosa, mas, ao mesmo tempo, ela é muito bonita, porque ela revela quem Deus é. Ela revela a santidade do Senhor. Ela revela a sua justiça. Romanos 1, versículo 18. Depois a gente vai para os antes. Romanos 1, versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Mais uma vez. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Deixa eu botar Rômulo aqui. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Olha só. Primeiro que a ira do Senhor é revelada desde o céu, ou seja, todos vão ver. É uma coisa que vem de cima, é uma coisa que você não pode conter e você não pode escolher. A outra coisa, ela se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Por que ela se revela contra toda impiedade e contra toda justiça? Porque Deus é o oposto de impiedoso. E Deus ele é o oposto de injusto. Então, quando Deus ele revela
e ele executa a sua ira, ele está revelando para mim e para você a natureza dele. Já viu, algumas vezes a gente fala isso. A gente só conhece uma pessoa de verdade quando a gente vê ela com fome, porque ela geralmente fica de mau humor. Então, uma coisa é você me ver aqui, pelo Zoom, numa sexta-feira, eu sorridente dando aula. Outra coisa é você me pegar numa segunda-feira de manhã, quando eu acabei de abrir meu sistema do TJ e peguei uma sentença de improcedência. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Porque, afinal de contas, eu estou frustrado que eu não consegui vencer um processo. O meu momento aqui com vocês revela parte da minha natureza. Eu estou feliz, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de dar aula, eu gosto de Bíblia, eu gosto de estar com vocês. Revela parte da minha natureza. O momento quando eu acordo segunda-feira e tomo uma sentença de improcedência, eu fico chateado, também revela a minha natureza. Revela a maneira como eu lido com frustração. A mesma maneira é o Senhor. O Senhor, ele se revela a mim e a você quando nós lemos a Bíblia. Quando nós estamos no culto e nós sentimos aquela presença maravilhosa do Senhor. Quando nós estamos angustiados, ele nos traz paz. Mas Deus também revela a sua natureza quando ele executa a sua ira. Porque ele executa a sua ira contra a impiedade e contra a injustiça. O que significa dizer que ele é piedoso e ele é justo. E ele não aceita injustiça. Abre, por favor, a sua Bíblia, seguindo lá em João 3. João 3. João 3, versículo 36. Isso é Jesus falando. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ótimo. Quem, porém, mantém-se em desobediência, como nós já vimos, ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus, ela é uma coisa para todos. Todos que não nasceram de novo, todos que estão em desobediência e em rebeldia, em rebelião aberta ao Senhor, têm a ira do Senhor permanente sobre eles. Isso é assustador. Porque ao mesmo tempo que nós devemos ansiar pela ira de Deus, no sentido de que, como eu vou falar um pouquinho sobre Abacuque, nós queremos ver a ira de Deus porque nós queremos que ele revele a sua justiça e a sua santidade para toda a terra. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter temor porque a gente não quer a ira do Senhor sobre a nossa cabeça. Porque quando Deus se levanta em sua ira, queridão, sai. O texto de que a gente vai ler aí para baixo, em Joel, fala muito isso. Então, as pessoas que ainda não se converteram, as pessoas que ainda andam em desobediência, em rebelião aberta contra o Senhor, têm a ira de Deus de maneira permanente sobre as suas cabeças. Abre, por favor, Apocalipse 16 na sua Bíblia. Apocalipse 16, só dando um contexto. Apocalipse 16, minha gente, vai falar sobre as 7 taças da ira do Senhor. Então, existe uma progressão aí dos acontecimentos do fim, antes de Jesus voltar, como acontece lá em Apocalipse 19. Existe uma progressão de acontecimentos, as coisas começam ruins e vão piorando cada vez mais. Então, a tribulação, ou o momento das dores, ela vai acontecer com a abertura dos selos, depois com o toque das trombetas. E a pior parte da tribulação são as 7 taças da ira de Deus. As taças não são chamadas apenas de taças, mas elas são chamadas de taças de ira. São as taças da ira do Senhor. A ira de Deus por todo o pecado acumulado na história da humanidade na Terra. E aí, então, Deus finalmente vai derramar essa sua ira sobre a Terra. E aí o texto de Apocalipse 16 vai falando sobre isso, eu não vou ler tudo. Eu peguei só algumas coisas porque... beleza, vamos ler Apocalipse 16, versículo 1, como está aí no slide. Ouvi a forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Se eu parasse por aqui, ok, já era o suficiente. Mas a gente não tem noção do que é essa ira. Aí vem o versículo 2.
Então o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então, esse versículo fala sobre feridas na pele. A gente não sabe se são tumores, a gente não sabe se é uma espécie de lepra. Agora, são feridas malignas. Versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se transformou em sangue, como de um morto. E todo ser vivente que estava no mar morreu. Olha isso é muito forte. Todo ser vivente que estava no mar morreu. Olha o tamanho da destruição. Versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça, essa aí é a terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Então, isso aqui é a contaminação da água potável. Algumas pessoas falam que a execução das 7 taças da ira, elas vão acontecer no espaço de uma semana, de 7 dias. Cada taça, um dia. Acho que a Bíblia não fala isso, é só uma maneira de você entender. E eles falam isso porque eles falam que a intensidade da tribulação e das dores vai ser tão intensa que se a execução dessas taças fosse por um período maior de tempo, como semanas, a humanidade não resistiria, o homem não resistiria. Mas olha que interessante é o versículo 5. Então ouviu o anjo das águas dizer, olha isso, depois da execução das 3 primeiras taças, vem o versículo 5. Então ouviu o anjo das águas dizer, justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgastes estas coisas. Pois derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber. Eles o merecem. E ouvi uma voz do alto que dizia, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Por que o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7 são tão importantes para nós, são tão importantes para a gente? Porque o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7 nos revelam que Deus ele é glorificado e ele é exaltado até mesmo no momento que ele está executando a sua ira. A Tiana está pedindo para incluir ela, tá? Ela Já caiu. botei ela aqui, Beleza. já botei ela aqui, apareceu para mim. Nesses momentos que Obrigada. nada, nesse momento que Deus está executando a sua ira, ele é glorificado. Para a humanidade, gente, vai ser horrível. Para a parte da igreja que não tem esse entendimento, e muitas das vezes, se a maneira como a gente pensa estiver correto e a igreja estiver na terra, para pensar, parte da igreja vai estar extremamente escandalizada com o Senhor. Eles vão pensar, onde está Deus? Onde está aquele Deus amoroso? Onde está aquele Deus de misericórdia? Agora, se nós sabemos que o Senhor também se revela na sua ira, quando essas coisas acontecerem, e se nós estivermos na terra, nós vamos fazer, nós vamos louvar e nós vamos repetir os versículos 5 e 7. Justo és tu que és e que eras o santo, porque julgastes estas coisas. E o versículo 7. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Quando nós vemos situações onde nós discernimos que passamos por causa de desobediência, porque aquilo é um juízo do Senhor, nós não devemos nos rebelar contra Deus. Nós não devemos nos escandalizar em relação ao Senhor, mas nós devemos glorificá-lo, porque faz parte. Agora, o Senhor, no meio da execução das taças de ira, ele vai ser glorificado. Ele é glorificado o tempo inteiro. Aí continua no versículo 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Olha isso. Fala sobre situações e eventos naturais extremos. Talvez tempestades solares, como de vez em quando a gente ouve falando, algumas cidades sofrem com interferência de comunicação, de sinais de televisão e de internet por causa de tempestades solares. Os homens, versículo 9, os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Muitas pessoas, talvez até parte da igreja, eles vão olhar e eles vão blasfemar contra o Senhor em vez de glorificar o Senhor no momento da ira. Agora, querido, não importa se você Abrir? não importa se você entende isso ou não.
a ira do Senhor ela virá. Cabe a nós glorificar ao Senhor no momento em que ela chegar. Cabe a gente glorificar o Senhor em meio às nossas tempestades, em meio aos nossos desertos. Salmo 16, quer ver? Salmo 16, abre sua Bíblia rapidinho, Salmo 16, apesar de não ter muita coisa a ver com isso aqui agora. Salmo 16, Salmo 116, na verdade, desculpa. Salmo 116, umas 2 semanas eu estava, ou foi essa semana, não me lembro. Eu estava orando antes de dormir e eu estava colocando para o Senhor algumas questões que estavam tirando um pouco a minha paz. E aí me veio essa questão do Salmo 116, e aí na hora eu peguei meu celular e fui ler. Salmo 116, me veio o versículo 3, na verdade, na cabeça. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Sheol se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Olha isso. Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, livra-me, Senhor, ou salva minha alma, dependendo da sua versão. O Senhor é compassivo e justo. Sim, nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Quando estou abatido, Ele me salva. E o versículo 7, para mim, foi fundamental. Ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Em outro texto ó minha alma, retorna ao teu sossego, porque o Senhor tem sido compassivo para conosco. Isso é um exemplo do que nós falamos ali atrás, agora em Apocalipse 16. Essa coisa de nós glorificarmos a Deus em meio à execução da sua ira. Isso aqui fala de nós glorificarmos ao Senhor em meio às nossas angústias, em meio às nossas preocupações. Senhor, salva a minha alma, me livra dessa angústia. E aí você dá uma ordem para a sua alma. Ó, minha alma, volte para o teu lugar de sossego, porque o Senhor tem sido muito bom com a gente. Então abaixa a bola, confia no Senhor, tudo vai dar certo. Eu acho que a gente está experimentando, não acho que esse período de pandemia é o início das dores. Algumas pessoas pensam assim, eu particularmente não acredito, mas eu acredito sim que isso pode ser um treinamento para a gente, para a igreja. Algumas pessoas ficaram muito mal. Semana passada eu encontrei um amigo, ele estava sofrendo um pouco de ansiedade por causa do isolamento e tudo mais, um amigo de treino lá do CrossFit, e a gente conversou um pouco e eu pude ver como que a gente não estava preparado para esse tipo de situação e como que isso pode servir de uma espécie de treinamento para aquilo que virá. Então a gente precisa aprender a glorificar o Senhor em meio às situações difíceis. Para a gente seguir essa questão da ira, abre por favor sua Bíblia lá em Joel 2. Joel 2 vai falar sobre o dia do Senhor. Joel 2. Antes de nós falarmos sobre Joel 2, eu só tenho mais 6 minutos aqui de aula. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Que você precisa ter isso em mente. Todas as pessoas, crentes e não crentes, elas giram em torno de Deus. Vou repetir. Todas as pessoas, crentes e não crentes, ou seja, salvas e não salvas, nascidas de novo ou não, elas vão girar em torno de Deus. Nós que nascemos de novo, temos a consciência que nós estamos girando em torno de Deus. As pessoas que não nasceram de novo, elas não têm essa consciência, mas elas também giram em torno de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, elas recebem a misericórdia de Deus. E Deus é glorificado quando Ele executa a sua misericórdia na minha vida e na sua vida, quando Ele nos salva. Deus é glorificado na nossa salvação. Até porque não existe participação minha ou sua na nossa salvação, Ele é glorificado do início ao fim completamente, independente da sua vontade, até porque Ele nos salva desde antes da eternidade, como nós já vimos em Efésios 1. Então, quando Deus ele executa a sua misericórdia na sua vida e te salva, Ele é glorificado. Toda a honra e toda a glória somente a Ele. Quando Deus executa a sua ira e alguém é condenado, Deus também é glorificado. E é exatamente isso que diz Apocalipse 16. Fica aí em Joel. Deixa que eu volto sozinho para Apocalipse 16. É exatamente isso que diz em Apocalipse 16, versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Então, quando Deus executar a sua ira e quando Deus executa a sua ira sobre um pecador,
e essa pessoa é condenada ao inferno, como infelizmente nós sabemos que acontece, Deus é glorificado. Todas as pessoas giram em torno do Pai. Todas. Crentes e não crentes. Para a misericórdia, para a execução da misericórdia ou para a execução da sua ira, mas todas as pessoas giram em torno de Deus. E aí volta lá para Joel 2, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao versículo 11, é grande, mas eu acho que é necessário. Joel é um texto e é um livro que a gente vai precisar estudar cada vez mais, porque isso o versículo 1 e o versículo 11 é o que vai acontecer no futuro. E o versículo 12 ao versículo 17 é a preparação da igreja. A igreja precisa executar o versículo 12 ao versículo 17. Olha o que diz aí Joel 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Nós cantamos uma música na igreja sobre o dia do Senhor. As pessoas não têm noção do que elas estão pedindo. Elas acham que o dia do Senhor é uma coisa gloriosa. Vai ser glorioso, mas também vai ser assombroso para aquelas pessoas que não estiverem salvas. Versículo 2. Olha, já diz como é que é o dia do Senhor. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração. Diante dele vai um fogo devorador, e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto destruído. Sim, nada lhe escapa. Versículo 4. Ele tem a aparência de cavalos e corre como cavaleiros. Vão saltando sobre o topo dos montes com o estrondo de carros, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Os povos estão angustiados diante dele, todos os rostos ficam pálidos. Eles correm como valentes. Sobem os muros como homens de guerra. Cada um marcha nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. A terra se abala diante deles. O céu treme, o sol e a lua escurecem e das estrelas retira-se o resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu acampamento é muito grande. Quem executa a ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível. Quem o suportará? Isso aqui é o dia do Senhor. É o Senhor executando a sua ira quando ele estiver voltando, quando ele voltar para a terra e acabar com aquelas pessoas que estão do lado do anticristo, que estão se opondo em rebelião aberta ao seu reinado. Isso aqui é o dia do Senhor. Quando nós falamos e nós pedimos pelo dia do Senhor, nós pedimos por isso. E aí vem a preparação do versículo 12, o subtítulo da sua Bíblia, eu não sei qual é, mas o meu é o chamado ao arrependimento. Mas agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Isso fala de uma conversão genuína. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez ele volte atrás. Olha o versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai a assembléia solene. Tem até uma música do Vozes e Trovões que eles cantam esse trecho. O que eu quero falar é o seguinte: a ira do Senhor virá. E a ira do Senhor, ela deve ser esperada e ela deve ser desejada pela igreja. Por quê? Porque as pessoas irão morrer por causa disso? Não. Mas porque o Senhor vai revelar de maneira assombrosa a sua santidade e o seu poder. Nós, como igreja, devemos querer ver o retorno do Senhor. É por isso que eu acredito realmente que a maneira como nós esperamos pela ira de Deus, a maneira como nós desejamos isso, é uma dimensão do nosso amor por Ele. E aqui, sempre lembrando, Abacuque, o profeta Abacuque, ele começa o seu livro pedindo para Deus: Senhor, até quando o Senhor não vai executar a sua ira? Até quando o Senhor vai permitir o pecado desse povo? Abacuque, ele ansiava pela ira de Deus. Eu vou parar por aqui, eu devo ter 30 segundos. Eu vou parar por aqui e a gente começa e a gente volta do versículo 4 até o versículo 10. Eu acredito que eu consigo fazer o versículo 4 e o versículo 10 todo numa única aula.